Seno, cosseno e tangente são aí três fórmulas que eu vou agora demonstrar para você que já viu o que é um triângulo retângulo, para você que já viu o que é um cateto oposto, um cateto adjacente e a hipotenusa. Então, vamos lá. Como eu vou calcular o seno? O seno, ele é calculado pela divisão da medida aí do valor, né, da medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno vai ser a divisão do valor aí da medida do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Primeiro exemplo, então eu tenho aqui um triângulo retângulo, cujo os valores aí dos catetos é 4,8 centímetros e 3,6 centímetros. O valor da hipotenusa é 6 centímetros. Como eu já demonstrei anteriormente que o seno ele é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, nesse caso agora, eu teria que calcular o seno com relação ao ângulo A. Então, com relação ao ângulo A, eu vou precisar saber qual vai ser o cateto adjacente, qual vai ser o cateto oposto e aqui a hipotenusa. Então, com relação ao ângulo A, o cateto adjacente, eu sei que ele é o 4,8 e o cateto oposto é o 3,6. Seno de A, então, seguindo a fórmula, é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto, o valor dele é 3,6, substituo aqui. A hipotenusa é 6, então dividindo 3,6 por 6, eu obtenho o valor aqui de 0,6 centímetros. Então, calculei aqui o seno com relação ao ângulo A. Agora, eu vou calcular o cosseno também com relação ao ângulo A. O cosseno é o valor do cateto adjacente dividido pelo valor aqui da hipotenusa. O valor do cateto adjacente com relação ao ângulo A é 4,8, então eu copio 4,8 aqui, dividido pelo valor da hipotenusa. A hipotenusa, nesse caso, é 6 centímetros, copio 6 aqui. Fazendo a divisão do 4,8 por 6, eu obtenho aqui, então, 0,8 centímetros é o valor do cosseno. Agora, tangente de A. Eu vou calcular a tangente de A dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, com relação ao ângulo A, qual é o cateto oposto? O valor dele, 3,6. Qual é o cateto adjacente? 4,8. Dividindo 3,6 por 4,8, obtenho aqui o 0,75. Com isso, eu achei aqui essas três medidas, do seno, cosseno e da tangente, com relação ao ângulo A. Agora, calcule o seno, cosseno e a tangente do ângulo B. Então, com relação ao ângulo B, eu tenho aqui que a hipotenusa é 5,8 centímetros, o cateto adjacente com relação ao ângulo B é 4,2 centímetros e o cateto oposto é 4 centímetros. Seno de B, novamente usando a mesma fórmula, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto é 4, substituí o 4 aqui. A hipotenusa é 5,8, substituí aqui. Fazendo divisão de 4 por 5,8, obtive 0,690. Vou calcular agora o cosseno ainda com relação aqui ao ângulo B. Eu sei que o cosseno é cateto adjacente dividido por hipotenusa. Então, cateto adjacente aqui com relação ao ângulo B é 4,2. Substituía aqui, cateto adjacente por 4,2. A hipotenusa é 5,8. Então, dividido por 5,8, deu 0,724. Agora, eu vou calcular a tangente ainda com relação ao ângulo B. Tangente é a divisão de cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto aqui vale 4, cateto adjacente 4,2. Fiz as substituições, fiz a divisão e obtive 0,952.